de chegar aos 500 euros, o objetivo. Portanto, que é evidente que levanta alguns problemas às empresas e compreendemos que levanta problemas às empresas, mas também a modernização, muitas vezes, em Portugal, tem que ser uma modernização forçada pelos desafios. Aliás, o grande problema do país, muitas vezes, é que nos acomodamos quando as coisas vão bem, portanto, não pensamos que há desafios no médio prazo. Reagimos muitas vezes aos desafios muito em cima do momento. Quer dizer, quando Portugal, até ainda no tempo da ditadura, fez um acordo com a EFTA, muita gente dizia que iria haver aí problemas, e depois as empresas reagiram e não houve problemas. Na União Europeia, temos de lembrar o discurso catastrofista do PCP, da adesão à União Europeia, que ia provocar o desemprego maciço em Portugal, que as empresas iam falir. Bem, no período de 1986, da adesão até 2001, Portugal teve um progresso económico e social continuado. Portanto, a crise dos últimos anos faz-nos esquecer isso. Faz-nos esquecer muitas vezes que hoje vivemos melhor do que se vivia em 1986. Isso, sob todos os pontos de vista. Mas hoje temos problemas novos porque muitas vezes, nos momentos de acalmia, não sabemos fazer as soluções. E questões que hoje se põem em cima da mesa relativamente à competitividade, relativamente ao crescimento e ao emprego, tem a ver muito com esta incapacidade que devemos reagir a tempo. E é também, portanto, neste quadro, e respeitando mais ou menos o tempo combinado, que eu quero dizer que fazer também uma referência a esta ligação, e sobretudo quando falamos em mercado de trabalho, relações de trabalho, que hoje somos um país da União Europeia e que o nosso progresso está ligado ao progresso da União Europeia. A União Europeia também, infelizmente, nos últimos anos, teve um período de alguma, digamos, indecisão no seu percurso e até claramente falta de orientação política, falta de liderança. Agora, aparentemente, está a ser um pouco ultrapassado. Porque a liderança, é evidente, passa pelo Presidente da Comissão Europeia, pela Comissão Europeia, mas passa, sobretudo, por alguns grandes países que queiram avanços na União Europeia. E houve, de facto, uns anos em que isto esteve muito mal. A União Europeia é o espaço mais competitivo a nível mundial. Ao contrário de alguns discursos catastrofistas que vêm aí, que a União Europeia vai ter problemas gravíssimos por causa da China, da Índia, do Brasil e de outros países, ou que a União Europeia, para resolver os problemas da competitividade do futuro, tinha que entrar numa flexibilidade selvagem, como por vezes existe, sobretudo nos países pobres, mas existe também, no único exemplo, onde existe esta flexibilidade em outros Estados Unidos. Lembrar que a União Europeia, de facto, é o maior importador e exportador mundial. A União Europeia é, de longe, o maior importador e exportador mundial. Apesar de não ter políticas comuns e importantes na área da competitividade, não há uma política industrial séria, agora começámos a dar os passos na política de energia, não há uma política de comércio externo, também agora avançou-se um bocadinho nesta área, não há uma política séria de investigação e desenvolvimento, mas apesar disso, o conjunto dos países da União Europeia constitui um espaço de maior competitividade a nível mundial. E essa competitividade está associada à defesa do modelo social europeu. O modelo social europeu surgiu como qualquer coisa logo no início da construção europeia, essa referência que para a Europa se desenvolver precisava de facto que o progresso económico fosse lado a lado com o progresso social. E o modelo social europeu nos primeiros tempos e durante muitos anos foi sobretudo aquilo que os diferentes países europeus tinham em comum. O que é que tinham em comum? Um alto nível de proteção na segurança social, um alto nível de proteção na saúde, um papel importante do Estado na economia e na sociedade e um alto nível de relações de trabalho. E se virmos estas 4 dimensões, eram praticamente só políticas nacionais. Não havia políticas europeias nestas áreas e até em algumas delas ainda não há hoje políticas europeias. Mas era o que os Estados europeus tinham. Depois, sobretudo, coincidindo mais ou menos, isto não tem a ver com isso, com a nossa entrada na União Europeia, com Jacques Delors, com os avanços a partir dos anos 80, avançou-se também na União Europeia com o diálogo social europeu, com relações de trabalho a nível europeu, o problema hoje das deslocalizações, das empresas europeias que têm espaço, que têm estabelecimentos em vários países, verdadeiramente o grande desafio do mercado interno
também ligada à livre circulação de trabalhadores, as grandes questões ligadas à imigração e ao envelhecimento, a Europa tem-os enfrentado nos últimos anos. E hoje, o que está em causa é como, de facto, conseguir continuar a ter um espaço de progresso económico ligado a um espaço de progresso social. E acho que são esses desafios da Europa e a Europa, portanto, são fundamental para nós falar e acompanhar e participar, mas também saber que esses desafios europeus são assumidos também a nível de cada um dos países. E, sobretudo, em Portugal, e, sobretudo, neste momento em que há sinais positivos de ultrapassagem da crise, o crescimento económico nos últimos 3 anos, todos os anos tem subido um bocadinho, o desemprego, infelizmente, tem subido, mas dá sinais de estabilizar e de ter condições para crescer no futuro. É aí que nós temos também que pensar que, de facto, temos que jogar globalmente com o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social num percurso paralelo que implica grandes apostas, mas que implica também compromissos, implica espírito de participação e não apenas espírito de contestação. Muito obrigado. Só estas algumas